Boa tarde, Boa tarde. ou bom dia, ou boa noite. Estamos falando aqui dos estúdios do Unisalesiano de Araçatuba, diretamente para o Brasil e para o mundo também, porque o Congresso Internacional de Tecnologias na Educação, o segundo congresso, ele justamente tem a finalidade de difundir o conhecimento, não apenas em nível local, ou regional, mas também em nível internacional. E hoje estamos com uma presença muito grata, que é a professora Eliana Bolonhos, que vai nos falar. Bom, mas eu vou antes explicar, então, o contexto do evento. Esse evento ele começou no ano passado, justamente em função aí da situação que nós tivemos, da pandemia do Covid, e ele teve e possui a intenção de fazer com que os nossos estudantes tenham um contato mais próximo com profissionais que estejam não apenas aqui próximos fisicamente de nós, mas também em outros estados e quiçá em outros países. Então, o primeiro evento ele teve uma quantidade bastante relevante de palestras, inclusive nós tivemos a divulgação a ocorrência do evento na Europa também, não é? E agora, esse ano, também a gente tem aí pessoas de outros países participando. Bom, então, o nosso tema ele vai versar sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Nós vamos abordar essa questão sobre a importância de que a universidade, não apenas a universidade, mas toda a nossa sociedade contemple, né, as tecnologias assistivas, os processos inclusivos, e o professor Éder Pires de Camargo, docente da Unesp de Ilha Solteira, ele é hoje um dos maiores especialistas na área no Brasil e quiçá aí do mundo, justamente porque ele foca no ensino de ciências. Ele vai falar sobre o seu currículo, né? E justamente a oportunidade que nós estamos tendo é bastante rara, porque são poucos pesquisadores no Brasil que trabalham com essa área. E nós não poderíamos deixar de lado, num evento como esse, que fala especificamente de tecnologias em educação, de abordar a questão da inclusão. Então, gostaria que o professor Éder e a professora Eliana se apresentassem, e a gente já vai começar a nossa conversa, a nossa mesa redonda. Agradeço antecipadamente a presença de vocês, agradeço também a organização do evento, a reitoria e a coordenação e as coordenações, que empenharam bastante esforço, e o setor de marketing, o setor aqui do Comult do Unisalesiano. Então, sejam bem-vindos, professor Éder e professora Eliana. Muito obrigado. Ok, Edival, boa tarde para você. Parabenizo a iniciativa do Unisalesiano por esse evento de excelência sobre o tema da tecnologia, da acessibilidade. Eu sou o professor Éder, estou falando aqui diretamente da minha sala na Unesp, Departamento de Física e Química de Ilha Solteira. Então, um pouquinho de mim, né? Sou formado no curso de licenciatura em Física pela Unesp de Bauru. Eu tenho mestrado em ensino de ciências, com o tema de ensino de física para alunos com deficiência visual, doutorado em educação, pesquisando também a mesma temática, como a continuação dos estudos do mestrado, e a livre docência também, ensino de física, também com aprofundamento nesse tema, né? Faço parte do grupo Ensino de Ciências e Inclusão Escolar, do Ensine, sou coordenador desse grupo, e no grupo Ensino de Ciências e Inclusão Escolar, né, que o Edival faz parte, a Eliane Bolonhos também faz parte, daqui a pouco ela vai se apresentar. Nós temos aí uma série de publicações e pesquisas, aí são muito variadas, né? A questão do ensino de física e ciências para alunos com autismo, alunos surdos cegos, uma série de pesquisas que a gente vem desenvolvendo aí nos últimos 25 anos, pelo menos desde 1997, começando pelas investigações, né, que eu comecei lá em 97,
no meu mestrado, e depois outros pesquisadores foram chegando. Mas eu não poderia também deixar de destacar, né, que nada disso seria possível sem as legislações que o Brasil e o mundo firmaram nos últimos 35 anos, né? Nós não faríamos isso de maneira alguma, né? A Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, a Declaração de Salamanca e tantas outras declarações internacionais que o Brasil se tornou signatário e tornaram textos constitucionais. E eu finalizaria com a Lei Brasileira de Inclusão de 2013, né? Textos todos esses, legislações, todas essas que tornaram a presença, a prática social da pessoa com deficiência uma realidade no Brasil. Eu falo especialmente da realidade brasileira, mas também em outros países da América e do mundo, tá? Então, Odival, muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui para contribuir com o seu evento, o evento que você está aí coordenando e liderando, tá? Obrigado. Nós aqui te agradecemos, Éder. Bueno, buenas tardes a los dos. Es muy grato para mí verlos de nuevo. El profesor Eder, que lo extraño mucho. Y bueno, mi nombre es Eliana Bolaños, soy estudiante del doctorado de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. También soy magíster de la misma universidad, soy docente de la universidad también, en hora cátedra. También soy docente de un colegio en secundaria, una escuela pública de estudiantes de grado 10º y 11. Vengo desde el año 2015 abordando el tema de la diversidad funcional, un poco más, un avance un poco más crítico hacia los procesos de inclusión que se viven en Colombia, que se intenta atender a una norma, pero la verdad es como una cierta falsa inclusión que se vive en las aulas de clase. Entonces nosotros desde las investigaciones que hemos avanzado desde el doctorado y la maestría, hemos comprendido que más allá de la inclusión es el reconocimiento de que todos los seres humanos aprendemos de maneras diversas. Y es el reconocimiento de que cada uno de nosotros tiene muchas habilidades. A veces los profesores nos centramos en aspectos negativos de un diagnóstico y nos quedamos en las dificultades del estudiante. Entonces, en aras de ello, con ayuda del profesor Edwin García, de su grupo de investigación, educación, cultura y diversidad, hemos estado avanzando desde esta propuesta. También hago parte del grupo de investigación en cine con el profesor Eder desde este año, que estuve haciendo mi pasantía doctoral muy gratamente en Isla Soltera, junto a él y su equipo, sus estudiantes. Aprendí muchísimo acerca de la didáctica multisensorial y todo los beneficios que tiene para la propuesta de formación de docentes. Entonces, en aras de ello, hemos avanzado en unos cursos. Aquí en la universidad se ha propuesto un curso en el cual estamos intentando generar una visión de pensamiento en los estudiantes para que no decirles qué hacer a los estudiantes, sino más bien generar en ellos ese pensamiento que les permita tener una visión de aula diversa, funcional, diferente, desde una actividad experimental sensible y multisensorial. Eso es como, y muchas gracias por tenerme en cuenta. Nós aqui te agradecemos, muitas graças para você. Bom, nós vamos fazer algumas perguntas, mas as perguntas elas são apenas uma referência e vocês fiquem à vontade para interromper e fazer as colocações aí também, né? Éder, gostaria de perguntar, você praticamente tornou a sua condição, digamos assim, a sua condição de uma pessoa com deficiência visual um propósito de vida e um propósito profissional que influenciou e continua influenciando toda uma geração aí de pessoas, de pesquisadores, mestrandos e doutorandos, né, mestrados com vários mestrados, vários doutorados, graduandos, né, graduados na área de física. Como que essa história começou e como que você se situa aí no cenário do Brasil, no cenário até internacional,
como essas pesquisas têm impactado aí o nosso cenário brasileiro, né? Na área não apenas do ensino de física, mas do ensino de química, ensino de ciências, o ensino de biologia, e mais recentemente, né? Aí esse projeto de internacionalização aí da Unesp, né? E esse trabalho que você vem desenvolvendo aí com estudantes e pesquisadores aí da Colômbia e de outros países, né, como é o caso aí da professora Eliana. Ok, Edival. Bom, isso começou. Eu sou pessoa cega, tenho uma experiência de perda de visão a partir dos 7 anos. Então, em primeiro lugar, isso foi um desafio para mim, né? Então, tive uma história com isso. Sempre tive muito apoio da família, dos meus pais, meu pai Hélio, minha mãe Elizabeth, meus irmãos Érica e Hélio também, né? Então, sempre tive muito apoio deles, né? Então, primeiro destacar que não é algo fácil você ter perda de visão num contexto social em que tudo praticamente está estruturado na visão. Você vai na escola, você tem que ler na lousa, escrever no caderno, né? Você vai tomar um ônibus, a placa está escrita em tinta, enfim, as mais variadas atividades sociais. Então, isso representou para mim um grande desafio, né? Eu tive o apoio na escola de um professor chamado Edevar Moreto, que me buscou no fundo da sala e me disse: menino, você tem potencial, né? Eu sempre conto essa história. Então, esse foi um ponto de virada também na minha vida, né? Que eu era um adolescente bastante sem motivação, vamos dizer, não tinha motivação para os estudos, mas o professor Edevar Moreto, ele, lá de Lençóis Paulista, ele me trouxe de volta, vamos dizer assim, para um campo de muita motivação para a área da educação, né? Então, eu também sempre tive orgulho de ter deficiência visual, porque eu iria descobrir isso com mais clareza depois, mas a deficiência visual nunca foi um motivo de vergonha, né? Eu assumi a bengala com tranquilidade, né? Então, eu até escrevi um capítulo de livro chamado Cegueira e Baixa Visão não são doenças e nem defeitos, mas qualidades positivas daqueles que a possuem. Eu iria aprender isso muito fortemente com a comunidade de surdos, que não se reconhecem como tendo deficiência, inclusive, né? Eles se reconhecem como pessoas plenas de si, em si, né? Mas não tem audição, eu vou por esse caminho, não tenho visão, mas isso não me faz uma pessoa inferior a uma pessoa que tem visão, a despeito dos desafios, né? E aí eu também gosto muito de uma frase do ex-governador Mário Covas, né? Eu ouvi essa frase depois, mas ela sempre repercutiu muito na minha cabeça, e repercutia antes, que assim, mediante uma dificuldade, você só tem 3 coisas a fazer, que é enfrentar, combater e vencer. Então, eu acho que sempre tomei isso na minha vida, evidentemente que com apoio, como falei, da família, de toda uma estrutura política que o Brasil teve, né? E não é um projeto pessoal, isso nunca foi um projeto pessoal, mas sim um projeto coletivo. E eu tentei levar tudo isso, a questão da física. Eu fui estudar física por causa do Edevar Moreto, né? E depois como ensinar física para alunos com deficiência visual, né? Como uma tentativa de compartilhar a superação dessa questão das dificuldades sociais da deficiência visual com outras pessoas, né? Então fui fazer o mestrado, o doutorado e toda essa carreira que eu já descrevi na apresentação, né? A repercussão disso é que não haviam pesquisas no Brasil, ou haviam pouquíssimas pesquisas, né? A gente mostra isso nos nossos artigos, nas nossas teses, né? E a partir de 97 há uma virada nos nossos trabalhos, né? Há uma virada muito grande. Há outros pesquisadores, inclusive, que mostram que os nossos trabalhos e os trabalhos dos nossos alunos, do nosso grupo de pesquisa do Ensine, representam uma porcentagem significativa no Brasil, no estado de São Paulo, né? A partir da Unesp, né? Enfim, representam um trabalho significativo dentro do Simpósio Nacional de Ensino de Física,
do Encontro de Pesquisa e Ensino de Física, do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências, né? Dos eventos que são realizados na área, né? Inclusive nas revistas da área, né? Ou seja, eventos que já existiam, que não tinham publicações sobre ensino de física, de ciências para pessoas com deficiência visual e com outras necessidades especiais, passam a ter a partir das nossas publicações e dos movimentos que o nosso grupo começa a fazer. Então, isso é muito importante, a presença dos nossos trabalhos e dos nossos orientandos, né? Do ponto de vista da internacionalização, nós temos um vínculo forte com a Colômbia, né? A Eliana está aqui representando isso, com a Universidade Distrital, né, de Bogotá, com a Pedagógica, com a Eliana Bolanhos, que esteve aqui conosco fazendo estágio durante um mês com o seu orientador. Nós publicamos vários artigos na Colômbia, na Espanha e em outros países. Publicamos um livro na Espanha. Então, a gente vem tentando expandir as nossas publicações, os nossos conhecimentos, principalmente com países aqui da Sul-América e países também da Europa, né? Mas eu tenho muito interesse no Brasil. O Brasil, ele me interessa muito porque eu sinto que nós temos alunos público-alvo da educação especial no Brasil e que precisam dessa transformação, nos interessando também pelo resto do mundo, ao que a gente precisa compartilhar os nossos conhecimentos. Acho que, em síntese, é isso. A nossa presença no Brasil nos últimos 25 anos tem mostrado, sim, uma alteração dos rumos da própria pesquisa, mas isso, evidentemente, junto com a própria legislação que mudou e que nos deu suporte para fazer isso. Sim. E dentro disso, você considera que hoje, né, pensando em termos aí de Brasil, né, houve algum avanço, e o que você destacaria em termos do avanço na pesquisa ou, digamos assim, da utilização desses conhecimentos gerados aí durante esses anos todos? Eu diria que houve muito avanço. De um lado, houve muito avanço, isso a gente tem que firmar, isso a gente não pode negar. De outro lado, muito há de se fazer. Então, nós temos muitas pesquisas sendo feitas, nós temos a construção de acessibilidade, compra de equipamentos, presença de alunos público-alvo da educação especial nos mais variados níveis da educação brasileira, educação básica, ensino médio, alunos chegando no ensino superior, né? Por exemplo, na Unesp, nós temos hoje a Comissão de Acessibilidade e de Inclusão, coordenada pela professora Vera, que implantou em todos os campos da Unesp essas comissões. Interessante. E recebeu verba para aquisição de materiais e centro de acessibilidade nas universidades federais no Brasil, já antes até da Unesp, a construção de condições de acessibilidade. Então, eu destacaria esses pontos aí que, antes dos últimos 20, 30 anos, eram aspectos assim impensáveis para o campo da universidade e para o campo da educação. Se pensava que o público-alvo da educação especial, o aluno com deficiência visual, auditiva, intelectual, física, alunos com autismo, alunos com outras habilidades, esses alunos deveriam participar de um mundo separado, como um apartheid social, né? Como Sim. Se houvesse o mundo das pessoas sem deficiência e um mundo à parte das pessoas com deficiência, né? Então, isso vem se alterando. Então, você não pode negar de maneira alguma. Eu discordo frontalmente assim, de quem fala assim, apesar de legislação, ainda se fez pouco. Não se fez pouco. Se fez muito. Agora, é preciso ainda se fazer muito mais e conseguir muito mais. Muito mais. As coisas não se transformam do dia para a noite. Isso porque nós construímos um país, né, o Brasil tem 500 anos, e ele foi estruturado, né, a partir de uma história, uma cultura de segregação. Não só o país no contexto mundial, né? Uma cultura de segregação. Segregação dos negros, segregação das mulheres, segregação de pessoas com deficiência, né?
segregação do público LGBTQIA+, ou seja, de minorias que historicamente foram segregadas e que nos últimos 30, 20, 35 anos, eu gosto de pontuar a Constituição Federal de 1988 como um marco. Evidentemente que você pode pegar um pouco mais, um pouco menos, mas esse é um marco importante, a redemocratização do Brasil, né? Então, a partir deste ponto, você começa um processo de inclusão dessas minorias, né? E dos quais eu destaco as pessoas com deficiência, as pessoas público-alvo da educação especial. Evidentemente que essas pessoas querem mais, nós queremos mais. Nós temos legislações, por exemplo, para a inclusão desse público no trabalho, a inclusão desse público na universidade, né? Então, é preciso o cumprimento dessas legislações, o movimento social para que essas pessoas possam participar mais. Não podemos regredir de maneira alguma, de maneira alguma. Temos que progredir na direção de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Então, eu finalizaria minha resposta assim. Nós caminhamos muito, é preciso caminhar mais e regredir jamais, de maneira alguma. Sim. De maneira alguma. Bom, dentro disso, a professora Eliana, como que você, bom, me permita chamar de você e não senhora, mas como você decidiu, digamos assim, né? Qual foi o seu interesse na área da educação especial e especificamente em relação ao trabalho aí do professor Éder, do Ensine, como que foi a sua trajetória de vida, né? E qual a sua relação hoje, né? Do seu trabalho, do seu pensamento, do que você está desenvolvendo aí na sua universidade, na escola que você leciona, como que está sendo isso, o que você pretende, né? Quais são os seus objetivos com esse trabalho, como que você também vê o nosso, digamos, o nosso país, embora o Brasil seja muito grande, e seria difícil, até para nós que somos brasileiros, a gente responder essa pergunta, né? Qual é o cenário da educação especial no Brasil, né? Mas como que você vê isso também em relação a essa relação aí de parceria, de trabalho com o Brasil? O que você poderia nos falar em relação a isso? Bom, la historia nace ya bastantes años atrás. Cuando decido estudiar terapia ocupacional, empiezo a estudiar terapia ocupacional, pero no logro terminar terapia ocupacional. Entonces, dejé la carrera, terminé mi carrera de licenciada en biología y química y entro a la maestría. Entonces, encuentro en la maestría un artículo que se llamaba Special Needs and Learn Science, se llamaba así. Hago lectura de esta propuesta y digo, claro, esto tiene todo que ver, y empiezo a hacer, a partir de esa lectura, empiezo a hacer toda una propuesta de trabajo, pero desde más allá, comprendí que era ir más allá de la inclusión, comprendí que no era el trabajo segregado ni integrado con un solo estudiante, sino que lo comprendí porque un niño me lo dijo. Estaba yo con un estudiante que tenía, en su momento le llamábamos discapacidad múltiple, un chico maravilloso, pero que lastimosamente estábamos teniendo evaluaciones y propuestas de enseñanza desde la parte lectoescritora para enseñar ciencias. Entonces, yo me di cuenta que la historia del estudiante iba más allá, como en el hacer con sus manos, y yo dije, no, es la actividad experimental, lo descubrimos con el profesor Edwin García de aquí de la universidad. Entonces, en esa propuesta, un niño me dijo, bueno, yo también quiero salir del salón a hacer experimentos como llevas al compañero. Entonces yo dije, no, esto no es solamente con el estudiante, sino que es con todos los compañeros, es desde las habilidades de pensamiento científico, las habilidades sociales que se promueven en torno a la actividad experimental. Entonces, desde allí empezamos a hacer esta propuesta de un reconocimiento de la diversidad funcional, o sea, es decir, que todos somos diversos y que todos aprendemos diferente,
y encontramos un punto de encuentro de esas múltiples habilidades que fue la actividad experimental. Entonces, a través de esa actividad experimental también encontramos la otredad y la alteridad es esa capacidad de que yo como profesor aprendo y me veo reflejada en lo que el estudiante también me enseña a mí. Entonces es un acercamiento que va más allá, que deja el lugar hegemónico del profesor y se convierte en un alter con el otro y con lo otro de ese estudiante. Entonces, en aras de ello, ya venimos desde 2015 en esa propuesta, ya hoy, 2022, hemos podido construir un curso. Tengo por aquí una presentación, un reflejo de lo que es un poco de un resumen de ese curso. Si quieres lo puedo compartir para explicar un poco más qué es ese curso. Aquí lo tengo. Voy a presentarlo. ¿Se ve, Edval? Sí. Okay, Ainda não. bueno. Agora sim. Ya, ok. Sim. Esos son los cinco aspectos del curso, más o menos, que hemos podido estructurar. Es como un andamiaje que hemos podido organizar en ese curso. Más que un curso, es una propuesta de formación inicial que inicia con la perspectiva de aula del docente, o sea, porque los docentes a veces pensamos que los estudiantes son el aula son un grupo de estudiantes de características homogéneas, y no, todos somos heterogéneos, el aula es un espacio heterogéneo y diverso. Entonces, desde esa diversidad, desde esa perspectiva de aula, mostrarle a los futuros licenciados, a los aprendices de docentes de ciencias, cuál es esa perspectiva de aula que reconoce la diversidad funcional. El segundo aspecto es lo que les decía, la otredad en los procesos de enseñanza de las ciencias y la alteridad, ese acercamiento que va más allá de conocer al estudiante, es llegar a ese punto de construir con el estudiante el conocimiento desde sus intereses, sus habilidades, no desde un aspecto negativo de un diagnóstico, por ejemplo, o el chico que es mal estudiante, esas predisposiciones a veces que tenemos en el aula de clase. El tercer aspecto es cuál imagen de actividad experimental tenemos, porque a veces no, siempre en la formación inicial los estudiantes están recibiendo un tipo de actividad experimental muy lejana al experimentador. Entonces estamos proponiendo una actividad experimental sensible y también multisensorial, es decir, que sea desde una propuesta más cercana a los intereses, a las habilidades, a las propuestas, a los contextos, a las preguntas, donde el experimentador pueda plantear hipótesis, proponer experimentos, y no que siga el paso a paso de una guía que propone un profesor. Entonces, que muchas veces no tiene los intereses de ese estudiante. El punto número 4 es cómo adaptar esas estrategias al campo de la enseñanza de las ciencias desde el aula diversa funcional. Desculpa, não está projetando agora. Ay, pasa algo entonces allí, nada. Bueno, y ya el último punto era las habilidades las habilidades sociales, las habilidades para la vida del profesor, cómo el profesor puede ser más empático y cómo puede ser más afectivo desde esta cercanía que le brinda la otredad. La idea de nosotros con aportes a la formación es generar un movimiento, así como lo ha hecho el profesor Eder y como lo ha dicho, que nosotros estamos empezando quizás el camino aquí en la Universidad del Valle, pero es empezar a generar ese movimiento de estudiantes que ya se está empezando a sentir que ven el aula de una manera diferente y que quieren proponer enseñanza de las ciencias desde el reconocimiento de esta diversidad funcional, la otredad. Y en cuanto a la relación con otros países, a mí alguien me decía, ¿por qué te vas a Brasil? ¿No te vas a Europa? Países que realmente tienen inclusión. Portugal, que es la que ahorita está como que tiene la mejor inclusión casi que del mundo. Entonces yo decía, no, yo quiero ir a un país que tenga las condiciones más semejantes al mío, pero donde exista alguien que esté haciendo realmente algo por la inclusión. Entonces conocí al profesor Eder Pires de Camargo y su maravilloso trabajo. Entonces es esa relación que esperamos seguir fortaleciendo, esperamos seguir construyendo y ojalá más publicaciones que podamos tener. Muchas gracias, Edward. Sim. E nesse momento, a sua universidade,
como tem sido, digamos assim, o envolvimento, né, dos colegas, dos departamentos, mesmo que não sejam da área específica da educação especial, da inclusão, há um envolvimento, como que os colegas recebem isso, como que os alunos, como que os próprios estudantes percebem isso? Pues quizá este curso en esta universidad, en la Universidad del Valle, es pionero. Con el profesor Edwin Germán García hemos hecho esta propuesta. El semestre pasado se dictó se sacó la primera cohorte del curso. Fue un éxito total. Los estudiantes quedaron muy tocados. La idea era como dejarlos provocados. Yo les decía a ellos, no es el ABC, yo no les voy a decir qué tienen que hacer con los estudiantes, esto es lo que tienen que hacer primero, esto luego, no, es generar una propuesta de pensamiento. Entonces quedaron provocados en ese sentido de que ya hay varios estudiantes que quieren hacer propuestas de su trabajo de grado. También hay un trabajo de maestría que tiene mucha influencia desde esta propuesta de formación, porque en maestría también logramos generar unos módulos para los estudiantes de formación posgradual. Entonces, hemos logrado hace unos 3 años y ya está este primer curso, que la idea es promover otra serie de cursos que también vengan desde allí. Por ejemplo, estábamos creando un acercamiento hacia un curso que se llama Didáctica Multisensorial, aquí con el professor Eder Pires como aval. Sim, muito bem. Bom, a nossa situação aqui, no caso, eu vou falar, por exemplo, eu também sou professor de uma escola pública, não é? E a gente vê, assim, com muita preocupação, né, para não dizer tristeza até, que, por exemplo, nós aqui estamos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um dos estados, o estado mais rico do país, né? E mesmo assim, houve uma política na escola pública, né? Na escola pública estadual, de uma falta de investimento mesmo nessa área da educação especial. E a gente vem percebendo isso justamente porque os recursos que a minha escola tem, por exemplo, são muito pequenos, não é? E isso é bastante preocupante, porque a gente vê que teve uma época, alguns anos atrás, né, em que a própria Unesp ela encabeçou aí uma formação em nível de pós-graduação para os docentes da escola pública, não é? Então, isso foi muito positivo há alguns anos atrás, porque nós tivemos aí formações na área da deficiência visual, por exemplo, né? E outras áreas, que ajudou muito os professores, né, a lidar com isso, porque você recebe um aluno numa escola pública que possui ali uma condição de discapacidade, e como que você lida com isso? Como que você trabalha com esse estudante, não é? Então, o professor precisa de um auxílio, precisa de um apoio pedagógico, e muitas vezes ele não tem. E acaba ocorrendo aquela situação que o professor Éder colocou, ou seja, que quando surge um estudante, né, com uma necessidade especial, muitas vezes acha-se, né, que, por exemplo, no caso da deficiência visual, basta que as pessoas pensam que basta que você produza uma maquete tátil para que resolva o problema, né? Quer dizer, o problema daquele estudante aprender determinado tipo de conteúdo. E muitas vezes não é só isso. E muitas vezes também se pensa que quando você tem um estudante com uma necessidade especial, que você produza um material específico só para ele. Ou seja, que você prepare uma aula só para aquele estudante, uma aula ou algum tipo de material, e que que os demais alunos não participem da aula. O que vocês poderiam me falar a esse respeito, em relação ao uso de materiais, ao uso de recursos, né, para as pessoas com necessidades especiais? O que vocês... Edivaldo, Sim. Eu acho que sobre isso que você falou é preciso pontuar, né? Primeiro, o curso, assim, formação é algo constante para todos nós, né? Nós temos que
nos formar o tempo todo, né? Você vê que a questão de formação no campo médico não é questionável, né? Todo bom médico, ele está se formando, se atualizando, participando de eventos o tempo todo. Exato. Isso é assim com o professor também, né? Sim. Ainda mais no que nós estamos falando aqui, se Sim. tratando de alunos. Os alunos, em geral, as novas gerações de alunos, elas vêm chegando e com novas motivações, alunos que lidam com novas tecnologias, alunos que têm novas motivações, né? Então, alunos público-alvo da educação especial, os professores se renovam sempre, né, na escola pública ou na escola particular, né? Tem aqueles que são efetivos, ficam mais tempo, né? Mas tem sempre novos professores contratados, etc. Então, há necessidade de formação continuada, isso não se discute, isso me parece assim. Então, primeiro ponto do gancho com você. Então, vamos pontuar, eu falei que não se pode regredir. Esse curso de formação que você afirmou, ele foi realizado por uma parceria da Unesp, né, com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Foi o curso do Redifor, entre os anos de 2012 a 2014. Né? Nós produzimos materiais, nós produzimos textos, nós produzimos vídeos, né? Videoaulas, textos, jogos acessíveis, não é? Poxa, uma quantidade assim, uma plataforma acessível pelo Moodle, acessível para formandos com deficiência visual, formandos com surdez, né? A pessoa, por exemplo, era um professor com deficiência visual, quando ele informava isso na plataforma do Moodle, ela se moldava a essa característica. E assim por diante. Então, isso ocorreu entre 2012 e 2014. Então, realmente, você tem razão. Agora, o que você está dizendo que houve uma ruptura, uma quebra, uma modificação, é agora, recentemente. Ou pelo menos aí nos últimos 2016, 17, 18, 19, 20, 21 e agora 22. Então, é preciso pontuar, é preciso dizer as datas. Sim, Havia exatamente. investimento quando não havia investimento. E é preciso se perguntar, por que aconteceu isso? Sim, Por que, num período num período de tempo, num certo intervalo de tempo no Brasil, formavam-se os professores? Né? Havia investimento para núcleos de acessibilidade, os NAPNs, ou núcleo de acessibilidade, onde você conseguia materiais impressos em braille, e hoje você não consegue. sim, Tem mais dificuldade, ou você tem mais dificuldade. Então, outra questão. Aí, na formação, você tem que estar sempre lidando com a questão do senso comum, que é isso que você destacou. Você recebe o aluno com necessidade especial, o aluno público-alvo da educação especial, o aluno elegível para a educação especial. Esse aluno aqui, deixa ele à parte, deixa ele num canto, trabalha ele num canto, faz uma aula para ele e uma aula para os outros alunos, né? exato. Sempre o senso comum, né? O senso comum, ele vem assim, ele está no núcleo central das representações sociais, da maioria ou de boa parte de professores. Por isso que a necessidade da formação, da necessidade de se entender que há materiais, que há métodos, que há processos de avaliação, que há processos de comunicação que são comuns entre alunos público-alvo e não público-alvo da educação especial, mas que há também todos esses elementos que são específicos, né? Sim, Então, exato. vamos lá, o Braille, ele é uma especificidade do aluno cego. A maquete tridimensional, por exemplo, o modelo tridimensional de coronavírus, ela é um material que pode ser comum entre aluno com e sem deficiência visual. Agora, Sim, como é que a gente constrói esse tipo de perspectiva didático-pedagógico? É pela formação inicial e pela formação continuada. Só que isso não se dá, vamos dizer, no plano... Isso se dá no plano material, no plano da formação, no plano do ensino. Isso nós precisamos de investimento, como aquele que você afirmou, certo?
investimento nós tivemos aí, pelo menos nesse recorte dos últimos 10 anos, aqui nessa realidade do estado de São Paulo, 2012 a 2014, um investimento muito importante, que teve resultados muito interessantes. Mas o investimento tem que continuar. Você Sim. investe naquele momento, e se não continuar investindo, novos professores, novos alunos surgem e vêm com o senso comum, com questões mal formadas, e eles acabam aplicando situações didático-pedagógicas inadequadas. E aquilo acaba se perdendo, né? Edvard, de acuerdo con lo que dice el profesor Eder, las nuevas generaciones son las que hoy están requiriendo más este tipo de formación, porque con los profesores en ejercicio, los que estamos ya haciendo nuestra labor pedagógica, es un poco difícil que se transforme la práctica pedagógica en algo reflexivo. Reflexionamos, pero de una manera muy superficial. Sí. Entonces, en mi localidad, como se trabaja en la escuela, las mismas entidades locales, de secretarías de educación, no saben cómo formar a los docentes en ejercicio. Entonces, se vuelven solamente capacitan, simplemente capacitan para cumplir con la norma, para que los profesores logren cumplir con la norma. Entonces, desde mi investigación doctoral hay un capítulo que se llama Historias de aula diversa funcional en mi tesis. Allí yo logro trabajar con 3 profesores de una manera acompañando, hombro a hombro, juntos, identificando estas necesidades y estas problemáticas. Y de los Professores 3, ajá. Professores de que disciplina? De ciencias, 3 Ciências. profesores de ciencias. Bueno, 2 profesores de ciencias y un profesor de lenguaje que enseña ciencias. Interessante. Sí. Con él logramos hacer una transformación de esa práctica pedagógica en una reflexión y pasó por estos 5 estadios del curso y él logró cambiar, mudar, porque él pensaba que estos niños deberían estar en una fundación, esta niña sorda debía estar en el Instituto de Ciegos y Sordos de Colombia, entonces no en el aula de clase de él. Entonces él logra mudar esas concepciones segregadoras a través de este proceso que se hizo inicialmente con él, e hicimos una construcción sobre el fenómeno de la luz con el profesor. Entonces, y con todos los chicos, incluyendo la niña sorda que estaba en el aula de clase. Entonces, se requiere una experiencia transformadora para que un docente en ejercicio pueda mudar esa concepción, mientras que las nuevas generaciones están más prestas, más cercanas a esa apertura del momento de reconocimiento de las múltiples diversidades que se encuentran en el aula, porque no es solamente la funcional. En el aula encontramos diversidad religiosa, étnica, social, cultural, bueno, una cantidad de diversidades. Sim, sexual, financeira. Sexual, de género, exacto. Cultural, sim, de gênero. Sí. E como que, no caso, né, se vocês trabalharam com esse curso, né? Esse curso, vocês têm um objetivo de ter uma continuidade? Sí, Uma continuação? Sí, claro. Hoy precisamente estábamos hablando con el director del plan, ahorita antes de entrar acá, y para proponer el curso el próximo semestre. Este semestre no se ofreció, no se ofertó, porque es muy específico, entonces la población es muy escasa, entonces también está la posibilidad de generar el curso, ampliarlo, hacerlo mucho más generalizado para la universidad, para que cualquier estudiante de cualquier carrera pueda ver ese curso. Y también está la propuesta de avanzar en un curso o en un proyecto también de didáctica multisensorial. Estamos estudiando la idea con el profesor Edwin. Y también está la propuesta de generar un programa de formación corta para docentes en ejercicio. Entonces estamos buscando esa propuesta. Correto. Bom, eu queria perguntar um pouco agora sobre um conceito que tanto o professor Ed quanto a professora Eliana comentaram, que é a didática multissensorial. Essa palavra, esse conceito, muitos
muitos professores desconhecem ainda esse conceito. Vocês poderiam falar um pouco o que é a didática sensorial, ou quais as bases, e como se utilizar dessa didática? Vocês poderiam falar um pouco disso, dar alguns exemplos? A multissensorial, ela é um conceito do autor Miquel Albert Soler, espanhol, né? Correto. Que, aliás, nos deu a alegria de prefaciar o nosso último livro, né? O livro do grupo. Sim. Então, eu discordo um pouco do conceito, né? Didática multissensorial, porque o conceito de didática, como eu compreendo como uma área da pedagogia, a didática, né? Que concebe o ensino como uma atividade planejada e intencional. Então, eu interpreto mais assim, a observação multissensorial. Então, eu interpretaria assim, uma didática que utiliza de uma observação multissensorial. A didática seria, então, um aspecto mais abrangente. Mas, para não me aprofundar muito sobre essa reflexão, indo direto, acho que o que o autor quis explicar seria a utilização dentro de sala de aula de ciências, né, porque é didática multissensorial das ciências, de experimentos ou representações, né, de experimentos ou representações multissensoriais, quer dizer, que se apoie em mais de um tipo de sensação, de sensores, né? E Então, mais de um tipo de sentido. de sentido, de sentido ou de sentido, no sentido, né, no aspecto da sensação visual, auditiva, tátil, olfativa ou gustativa, né, que se apoia em mais de um tipo. Ele parte do pressuposto, o Soler, que as aulas de ciências elas são demasiadamente estruturadas na sensação da visão, né, no sentido da visão. O conceito de observação, segundo Soler, culturalmente está demasiadamente fundamentado no ver, então, de tal forma que se confunde observar com ver, né? E os próprios livros também, né? Os próprios textos dos livros. Exatamente. Há uma associação equivocada, né, de maneira unidimensional, com observar com ver. Então, o Soler ele tenta expandir isso, né, no sentido de dizer que observar é ver, é ouvir, é tatear, é cheirar e é sentir o gosto. E aí ele vai propondo, no livro Didática Multissensorial das Ciências, as potencialidades e as características de cada sensor, né? Correto. Inclusive da visão, da audição. Então ele classifica os sensores como sintéticos e analíticos, né? Então, segundo o Soler, né, a visão, a audição são sentidos sintéticos, né? Elas percebem do todo para o particular. E o tato é uma sensação analítica, ela percebe do particular para o geral. E aí esse é um aspecto, e ele vai estruturando o laboratório de física, de química, de biologia, a partir da multissensorialidade, ele vai trazendo o potencial de cada sensor na observação de várias características da ciência, né? Então, por exemplo, ele mostra experimentos para você fazer a observação do pH a partir da audição. Então, você coloca uma substância química dentro de um ácido e aquilo se torna efervescente. Então, ele vai mostrando várias questões, vários experimentos. É um livro assim muito rico, mas a ideia central é romper com a hegemonia da visão no ensino das ciências e mostrar que é plenamente possível ensinar ciências, não só para aquele que enxerga, mas para aquele que enxerga e para aquele que não tem visão, em referenciais visuais e não visuais. É isso a ideia da multissensorialidade do livro do Soler. Ou seja, não direcionar, não focar
a observação, a observação, digamos, científica, né, do fenômeno apenas no sentido da visão, não é? É para ir além da visão, Sim, para ir além da visão, porque a ciência, o fenômeno, é tudo aquilo que se mostra, mas o que se mostra para alguém. Isso seria uma definição assim de fenômeno. Agora, do ponto de vista cultural, criamos uma sociedade visocêntrica. Portanto, os fenômenos eles estão se mostrando. Entretanto, as pessoas numa cultura visocêntrica percebem fenômenos visuais e deixam de perceber fenômenos não visuais, embora eles existam. Soler nos ensina a valorizar os outros fenômenos, né? e também ele não propõe uma substituição ou melhor, substituição de um fenômeno pelo outro, porque o que é algo muito comum, muitas pessoas dizem no senso comum, né? Por exemplo, no caso do deficiente visual, que ele tem os outros sentidos mais desenvolvidos, como se você obtivesse um superpoder a partir, né, da supressão de outro sentido, né? O que não acontece, né? O senso comum ele fala muita coisa, né, cara? O senso comum assim, é um tipo de conhecimento. Estava até discutindo isso aí com os meus alunos ontem, né? Ele não é um conhecimento ruim, assim como a ciência não é um conhecimento necessariamente bom, né? Porque o conhecimento não existe separado do conhecedor. Isso é Sim, muito importante a gente colocar, porque a gente faz a crítica ao senso comum, dá a impressão que a gente fala assim, ó, o senso comum ele não presta, não é verdade, né? sim. Então, assim como a gente vai falar assim, o conhecimento científico ele é bom. Então, assim, não existe conhecimento dissociado daquele que conhece. Então, Sim. se tanto o senso comum, conhecimento senso comum, quanto o conhecimento científico estiver instalado numa mente eticamente, do ponto de vista ético, ruim, ele vai usar o senso comum para aspectos sociais negativos, né? Você vê, você pode pegar o conhecimento científico, fazer uma bomba nuclear e acabar com o mundo. É o mesmo conhecimento científico que você usa a energia nuclear para um aspecto positivo, né? Claro, Então, sim. mas o senso comum, ele é um conhecimento assim que a gente poderia classificar assim, como aquele conhecimento que não é crítico, ele é um conhecimento menos reflexivo, né? Ele é um conhecimento assim do dia a dia. Então, como sendo um conhecimento do dia a dia, ele tende a falar essas coisas que você está me dizendo aí, ó. Por que fenômeno? Ele pega fenômenos como o da agudeza tátil, né? E da agudeza do ouvido, que se verifica em alguns cegos. Ele fala, é porque ele tem porque como ele não enxerga, ele desenvolveu mais o tato e a audição. Quer dizer, ele ouve melhor, ele tateia melhor, né? Isso não é um fenômeno biológico, né? Esse fenômeno não é biológico, isso é um fenômeno mais de natureza psicológica, de natureza psicológica, quer dizer, como o cego ele não vê, então ele concentra a sua atenção e a sua memória, que são funções psicológicas superiores, no ouvir e no tatear, na linguagem auditiva e na linguagem tátil. Porque isso não significa que um sujeito vidente, uma pessoa que enxerga, não possa também, do ponto de vista social, desenvolver a sua percepção auditiva e a sua percepção tátil. É aí que está o equívoco, né? Sim, com Porque certeza. isso denota também um sentido da educação do vidente, né? Que é a sua, vamos dizer, a sua não educação na audição e no tato, né? Ele tem tanto estímulos na cultura, tanto estímulo visual, né? Pega uma criança, ela começa a se desenvolver na pré-escola. Ali na pré-escola existem várias atividades, básica modelar, de alimentação, utiliza o olfato. Então, ali na educação infantil, a gente poderia dizer assim, ok, ali está acontecendo um desenvolvimento multissensorial, visual, auditivo, tátil, olfativo e gustativo. Na escola. Mas fora da escola, então essa criança tem assim um alto grau do desenvolvimento visual, né? Celulares, televisão, né? Então ela vai deixando o aspecto
não visual do seu desenvolvimento, né? E aí, na sua vida, isso vai acontecendo muito, muito, muito. Em comparação com um cego, como ele não tem a visão, ele precisa concentrar-se na audição e no tato. Mas isso está longe de ser um fenômeno biológico, de ser um fenômeno social. Se nós tivéssemos uma cultura que explorasse na educação do enxergante, né, do vidente, as sensações não visuais, né, ele poderia apresentar esse fenômeno, fenômenos de agudeza de audição e de percepção do tato. Tanto isso é verdade que nós poderíamos pegar assim: você tem os perfumistas, você tem aqueles que provam bebida, né? Existem muitas pessoas ali que são enxergantes, que são videntes. Sim. E desenvolvem o seu paladar, desenvolve o paladar. Não é um desenvolvimento do paladar, é da atenção gustativa e da atenção olfativa. É um fenômeno que extrapola o biológico, né? Um fenômeno psicológico, né? De atenção e de memória, né? Então, esse é um caminho mais apoiado na psicologia do Levi-Vygotsky, né? Talvez seja essa uma reflexión que eu poderia dar sobre ese asunto. Edvard. Sí. Nosotros con el profesor Eder y el profesor Edwin acabamos de escribir un artículo que está en prensa en este momento, en el cual hacemos el seguimiento a una estudiante del curso que les mencioné, acerca de cómo ella transforma su concepción de su imagen de actividad experimental, esa concepción que construye aquí en la universidad cuando recibe su formación disciplinar científica. Entonces ellos tienen una concepción de actividad experimental limitada a un lugar, con unos materiales que si no están esos materiales es imposible hacer esa actividad experimental, desde una guía que sesga el rol del experimentador porque lo limita a un paso a paso, una guía que plantea preguntas y una anécdota con esas guías, porque estuvimos mirando las guías de laboratorio. Resulta que yo aprendí con esas guías hace casi 20 años, eran las mismas. Entonces, esa visión, esa imagen de actividad experimental que reciben los estudiantes desde los procesos de formación disciplinar aquí en nuestra universidad es una actividad experimental que coarta esa multisensorialidad, desde lo que dice el profesor Eder, apoyándose en la propuesta de Soler acerca de la hegemonía visual, es total. Entonces nosotros propusimos una actividad experimental diferente, más cercana al experimentador, una actividad donde el rol de este experimentador es totalmente protagonista, donde este puede plantear propósitos, problemas, intereses, preguntas, puede proponer procedimientos, materiales, se puede hacer en espacios diferentes al laboratorio, con la bata del laboratorio que es como tan ligada a esos procesos de actividad experimental, y con el propósito específico o general, más vale, de generar efectos sensibles multisensoriales, es decir, que se puedan apreciar desde más de 2 sentidos, además de la vista. Entonces hicimos, en ciertos momentos hicimos que vendar los ojos y hacer una cantidad de propuestas multisensoriales, y lo que dice el profesor es cierto, chicos que descubrieron sus habilidades táctiles, su observación táctil, su observación auditiva, habilidades olfativas muy marcadas, muy fuertes. Entonces fue bastante transformadora esta propuesta de actividad experimental desde lo sensible y desde lo multisensorial también. Perfeito, perfeito mesmo. Bom, nós temos quase 1 hora já de palestra e nós temos uma parte aqui da palestra que seria, eu acredito, para complementar isso que vocês falaram, né? Que é uma apresentação aqui no PowerPoint. Então, eu gostaria de passar, e conforme eu fosse passando, aí eu pediria que vocês fossem comentando, né? Pode ser? Porque justamente tem alguns exemplos ali, né? Que o professor Eder utilizou aí em aulas, né? Que são algumas... Eu vou utilizar o nome, Eder, maquetes, né? Mas acho que o nome talvez não seja tão apropriado, né? Pode ser? E alguns recursos aí assistivos, né? Tudo bem? Você tem que explicar ali a foto. Eu lembro que foi no evento. Isso, eu vou explicar a foto. Né?
Eu vou explicar a foto. Então posso passar essa apresentação? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, então a gente vai iniciar, né? Aqui tem uma, um slide, né? Que tem aqui o nome do grupo Ensino de Ciências e Inclusão Escolar, da Unesp, né? Em seguida, alguns livros aí publicados pelo professor Éder, né? Alguns livros ele é o único autor e outros livros ele é o organizador, né? Do livro, né? Se o Éder quiser comentar alguma coisa sobre esses livros, nós temos o Ensino de Física e Deficiência Visual, que eu acredito que tenha sido o primeiro, né? Que foi o resultante da tese do Éder, né? Se não me engano. Depois o Ensino de Ótica para alunos cegos, depois o Ensino de Física Multissensorial, depois o ensino de ciências e inclusão escolar, se o Eder quiser comentar algum desses livros, e por último, um livro, o livro estrangeiro, né? Mas tem outros livros aqui, né? Você quer comentar alguma coisa sobre os livros, Éder? Você tem alguns aí, livros que a gente publicou individualmente, também organizou, né, livros do grupo. Representa uma parte do trabalho que a gente faz. Acho que é importante mostrar esse vídeo, né? Existe uma dificuldade, eu não sei para quem que o vídeo vai ser. Bom, se são pessoas mais do campo universitário, o professor universitário, o estudante universitário, sabe do trabalho do professor, né? Sim. Com pesquisa, né? Publicação e tal. Agora, em geral, quem não está na universidade não compreende muito o trabalho do professor, que é trabalhar com pesquisa, que é publicar os resultados. Então, aí tem resultados de pesquisa. Um aspecto interessante é assim que nem sempre os resultados da pesquisa, aquilo que a gente aponta, produz materiais, produz metodologias de ensino, propõe metodologias, isso nem sempre chega ao professor, nem sempre chega na sala de aula por uma série de problemas. Né? Existe assim, um problema de várias faces, né? Que seria assim, nós teríamos assim que preparar uma palestra para tentar explicar isso. Mas que eu, enquanto professor universitário, enquanto pesquisador, eu me sinto em paz com o meu trabalho, no sentido de olhar para uma situação, problema, qual seja a temática da inclusão do aluno com deficiência visual, e propor soluções no campo metodológico, no campo dos materiais, no campo do processo de avaliação, não tenha dúvida que eu me sinto em paz. E, portanto, que nós investigamos, produzimos e vamos continuar investigando. Isso vem chegando em várias escolas. Se isso não é ainda um processo hegemônico, é porque não depende de nós enquanto uma estrutura política, uma estrutura até de país e ideológica, eu diria. Tá? Exato. Bom, então, passando aquelas imagens que você me mandou por último, Éder, que acredito que tenha sido algum curso, né, que você aplicou. Então, é uma imagem em que você está diante de alunos, eu acredito, com as maquetes, né? Então, a gente vê aquela maquete que eu acho que representa ali o fenômeno da luz, né? Ou de uma onda eletromagnética, ou de uma onda sonora, numa mesa, né? É isso? Esse curso aí, não é curso, é um evento aqui da Unesp chamado Venha Nos Conhecer, em que os alunos da educação básica, né, eles vêm à Unesp para conhecer os cursos da engenharia, da licenciatura em física, em matemática, em biologia, de agronomia, né? Certo. Isso foi em 2018, foi antes da pandemia, viu, pessoal que está assistindo aí o vídeo, tá? Por isso que estava ali os alunos tudo em contato e a gente estava sem máscara, viu? Então, Correto. Foi antes da pandemia, tá? Então, é importante frisar isso para que não haja um problema assim de correto. má comunicação. Então, ali tem maquetes, né, que nós produzimos aqui para o ensino, né, de pessoas com deficiência visual. Eu não estou vendo aqui, mas pelo que você descreveu, deve ser a maquete da refração e da difração da luz. Isso, a maquete da onda eletromagnética. Correto. E os alunos da educação básica tendo contato com a explicação ali, vários alunos passaram, o dia todo a gente fica ali explicando, é um dia que tem aqui,
Tem o Venha Nos Conhecer, tem a Semana da Física, e agora nós temos muito mais maquetes. Eu queria fazer uma menção ao Mário Pinto Carneiro Júnior, que é o técnico de laboratório aqui, e ele contribui muito, ele constrói essas maquetes, agora vem construindo maquetes com impressora 3D. Ontem, inclusive, viu? Ontem, vou falar a data, né? Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Ontem, no dia 20 de setembro de 22, Sim. nós estivemos no Instituto Federal daqui da cidade de Votuporanga, aqui próximo aqui, Ilha Solteira, dando uma palestra junto com o Mário, representando estas e outras maquetes ali para professores e alunos do ensino médio do Instituto Federal de Votuporanga. Aliás, valorizar o Instituto Federal, uma política pública muito importante, tá? Interessante. Temos ali o dia todo, almoçamos ali junto com os alunos. Olha, excelente o almoço, excelente os alunos, conversando com os alunos, tinha alunos surdos inclusos. Interessante. Os alunos todos ali maravilhosos, a comida maravilhosa, arroz, feijão, 2 tipos de carne, salada, suco de laranja, sabe? Então, isso é investimento na educação do Brasil. Tem que fazer mais isso, tá? Tem que fazer mais isso. Então, Éder, esses materiais que você apresentou aqui nesse workshop, né, com os estudantes, vocês desenvolvem lá no Ensine, aí na Ilha Solteira. Então, é um espaço físico, um laboratório, né? Um laboratório é um espaço físico. Agora você parece que você está montando outro espaço físico, outro laboratório, também com essa finalidade de produzir materiais. Esse é um tipo de trabalho que a gente faz, né? Esse é um tipo de trabalho na produção de maquetes com representação tridimensional. Aquela ideia lá do Soler, lá da didática multissensorial, vamos chamar assim, né? Então, nós temos aqui o laboratório chamado LEPENSINE, Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de Ciências e Inclusão Escolar. Nós vamos ampliar agora o espaço para uma central de acessibilidade. Nós vamos ocupar aqui um prédio da prefeitura, que já há muito tempo faz um convênio com a Unesp, que é o NAICIM. O NAICIM há muito tempo faz um convênio com a Unesp. Então, no NAICIM, que é um prédio em frente aqui à Unesp, nós vamos ter uma sala de aula e 2 outras salas para alocar materiais, né? Com a sala de aula vamos ter os recursos, vamos ter vários equipamentos de acessibilidade, vamos poder colocar essas maquetes e outras maquetes, né? Para poder atender tanto a realidade da Unesp, né? Quanto desenvolver projetos com escolas. Escolas públicas. Públicas da cidade e da região. Então, por exemplo, podemos levar alunos das escolas, né? Para ensinar ciências, na perspectiva multissensorial. Poderemos ensinar braille para os professores, né? Dar curso de braille, dar curso de libras. Correto. É uma perspectiva, assim, soroban, dar curso de soroban, né? Eu apresentei aqui nesses slides que eu mostrei agora há pouco, a linha Braille, né? A linha Braille, o soroban, a reglete positiva também, e também mostrei um slide com algumas peças feitas na impressora 3D, que você mesmo mencionou, né? Esses são todos recursos de acessibilidade. A linha Braille é um dispositivo que você conecta ao computador e todo o conteúdo textual escrito no computador, ele é transferido para essa linha Braille e aquele conteúdo passa a ser descrito no código Braille, muito rapidamente. Se você muda o cursor do computador de uma linha para outra, ali no Word, por exemplo, aquilo vai sendo trocado na linha Braille. Então, nós temos esse equipamento aqui em Ilha Solteira, no LEPENSINE e na biblioteca na biblioteca aqui da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, né? Então, nós temos já isso. O que mais você mostrou aí? Você mostrou o Soroban, que é um dispositivo que hoje é considerado... Olha, interessante o Soroban, viu? Porque é um equipamento, o nome original do Soroban, ábaco, é também conhecido por ábaco. Acontece que na década de 1950, ele foi adaptado, vamos usar essa expressão, né? Ele foi adaptado para cego, porque ele foi fixado uma espuma no seu fundo, né? Na sua parte
na sua base, para que as bolinhas, que se chamam cálculos, pudessem ficar rígidas, né? E hoje ele é compreendido como sendo de uso específico do cego, mas não necessariamente é um equipamento de fazer cálculo, de fazer conta específico do cego, né? Mas o cego usa isso para fazer as operações, as 4 operações, operações de fração, operações de potência, raiz quadrada, né? E ele não pode ser confundido com calculadora, né? Inclusive, existe uma portaria brasileira que garante ao cego o uso do soroban em concurso público, né? Ele seria assim como uma pessoa que enxerga usando o lápis e o papel para fazer os cálculos assim durante o concurso. Sim, sim. Interessante. Bom, a gente gostaria de ficar mais tempo, bastante tempo, né? Mas o nosso espaço aqui é um pouco limitado, né? Então, assim, eu gostaria que o professor Éder, né, e a professora Eliana fizesse aí, né, suas considerações finais, mas em relação ao que esperar, né, digamos assim, em relação a um presente e a um futuro, né? Inclusive já vou adiantar aqui, né, que nós já propusemos aí uma parceria, né, do Unisalesiano com a Unesp, né, aí com o professor Ed e também com o trabalho da professora Eliana lá com a Universidade Distrital, ou com a Universidade del Valle, né, para que a gente possa, então, tentar integrar os conhecimentos e os recursos também, e mais do que isso, da gente também difundir esse tipo de conhecimento, porque aqui o Unisalesiano, ele tem alguns recursos, né, de acessibilidade, como o piso tátil. Nós temos em todos os andares aqui do prédio o piso tátil. Nós temos um totem também de localização aqui de todas de todos os prédios, né, aqui da instituição. É um totem tátil também. E temos aqui outros recursos também, né? Temos uma professora que trabalha com o ensino de Libras, né? Então, assim, eu não saberia dizer agora com todos os recursos que nós temos, né? Mas a gente tem procurado dar um auxílio, né? Inclusive, tivemos o caso de um estudante de engenharia elétrica que, coincidentemente, ele estudou na escola na escola pública, né? Nicolina Vilela Reis Alves, que eu leciono atualmente, né? E esse rapaz, ele se formou em engenharia elétrica. E eu me lembro que logo no início que ele começou a estudar aqui, né? Um tio dele era muito presente, ele esteve aqui algumas vezes e a gente sempre trocava algumas ideias de como ele usar alguns recursos e tal. E ele conseguiu, ele tem a condição de deficiência visual, né? Mas ele conseguiu se formar aí tudo, né? Então, realmente, é muito interessante que que a gente possa estar tentando se integrar, né? Porque muitas pessoas podem ser beneficiadas e muitas pessoas não devem, né? Ou não deveriam ser excluídas, né? Aí de qualquer nível educacional, né? Quer seja aí do ensino infantil, o ensino fundamental, primeiro ciclo, né, o ensino médio e também o ensino superior, e as pessoas aí de uma maneira geral na sociedade, né? Então deixo a palavra aí para vocês. Gracias, profe, porque estoy saliendo de la universidad porque tengo asesoría ahorita a las 4. También agradezco al profesor por esta invitación, porque nos permite estrechar un poco más los lazos que ya habíamos empezado a construir desde la visita a Brasil. Agradezco también al profesor Eder por siempre compartir todo lo que construye con nosotros. Fue muy generoso conmigo cuando estuve allí. Y ojalá pudiéramos continuar con estas construcciones Brasil-Colombia, porque somos países muy parecidos en muchos aspectos. Entonces, ojalá podamos seguir compartiendo con estas construcciones. Y por ejemplo, ahorita tú decías
tuve muchas interrupciones porque ya hay muchos estudiantes interesados en trabajar desde este concepto, desde esta construcción de la diversidad funcional. O sea, han empezado propuestas acerca de la inclusión, pero quieren ir hacia estos caminos de la diversidad funcional, donde es una propuesta mucho más amplia, una propuesta que permite el reconocimiento de la otredad del estudiante y permite también esa construcción de una práctica pedagógica reflexiva de parte del docente. Entonces, profesor Edvard, muchas gracias, y profesor Eder también muchas gracias, y espero que continuemos en contacto. Pues yo abandono la reunión porque tengo que salir a las 4 en punto, tengo que estar en otra. Muchas gracias. Muchas gracias a usted também. Bom trabalho. Gracias, professores. Um abraço. Eu agradeço, Edivaldo, pelo convite, por essa oportunidade da gente conversar sobre o tema da educação inclusiva, sobre o tema da acessibilidade. Eu espero, sinceramente, agora, né, nessa fase de transição, nós estamos aí em período eleitoral, que a gente passe esse período, que os próximos governantes aí, que vão assumir o país, né, na esfera federal, legislativo, executivo, na esfera estadual, executivo, legislativo, né, Sim. Possam assumir aí com um compromisso investimento social, né, educação, distribuição de renda, saúde, inclusão social, posso assumir esse compromisso, né? Você tem uma ideia? Eu estava antes da reflexão, porque veja, é preciso um compromisso social amplo, educação, mas também distribuição de renda, distribuição de riqueza, né? Você não faz educação no plano assim só do discurso, você tem que fazer no plano material. Educação que se realiza o investimento, quer dizer, você tem que pegar a renda e distribuir, você tem que construir uma boa escola, pagar bons salários para o professor, né? Você tem que colocar a quantidade adequada de aluno por sala, né? Você tem que dar bons empregos para os pais, você tem que dar empregos para as pessoas, né? Senão essa criança não tem condição de ter uma boa casa, uma boa condição social. Então, a educação não é só vou investir em educação, é todo um contexto que envolve isso. Sim. Então, que esses novos governantes que vão assumir o país aí, e o trabalho não é do dia para a noite, né? Que o Brasil possa pensar no envolvimento de ciência e tecnologia, para que volte o interesse pelos estudos de ciências, de engenharias, né? Por que o jovem não cai o interesse no Brasil? Porque uma das causas, são várias causas, mas é porque nós temos pouco investimento nacional em ciência e tecnologia, né? Então, o jovem acaba baixando o interesse nisso. Então, que o país ele se abra para essas questões, né? Eu desejo isso. Eu ia falar até outra coisa. Eu me lembrei, eu estava vendo uma reportagem da Folha de São Paulo, né? O Brasil tem uma concentração de renda muito grande, né? 1% da população que tem mais renda detém 49% da riqueza nacional. Nos Estados Unidos, 1% detém 35%, né, da riqueza. Na França, chegou 1%, 25% da riqueza. Então, há um acúmulo de riqueza no Brasil que é desproporcional frente a países desenvolvidos, países da Europa, etc. e tal. Então, isso explica muitos problemas que nós temos no país, certo? Então, é preciso que os mais ricos, né, a classe mais alta, tudo, que não há necessidade de acúmulo de tanta riqueza. Nós temos que distribuir mais para que possamos construir um país melhor para todas as pessoas. Para todas as pessoas, que muita gente fica fora da participação social. Isso não é bom. Isso aumenta a criminalidade, isso aumenta a fome, isso aumenta a miséria. Para que um país assim, se nós temos um país maravilhoso? Tá? Então é isso que eu desejo, é isso que eu imploro, é isso que eu peço, que a gente trabalha, que a gente tenta, como cidadão, fazer um país melhor, mas a gente precisa de todas as pessoas. Tá? Sim. Um abraço para vocês aí, todos aí que vão me assistir. Não me julguem mal pela minha fala, tá? É uma fala de um brasileiro que trabalha o dia inteiro
a noite inteira, dorme pouco e tenta construir um país melhor para todas as pessoas, tá bom? Sim. Éder, professor Éder, muito obrigado mais uma vez aí pela sua colaboração, pelo seu trabalho, pelo seu ineditismo e pela sua coragem, principalmente, né? Coragem em todos os sentidos, a coragem moral, a coragem intelectual, né? E parabéns aí a você e a sua família, né? Que muito contribui para isso também, e que o seu trabalho seja cada vez mais aí, fértil e disseminado aí, não só pelo Brasil, mas já para o mundo, para outros países também. Nosso muito obrigado, e a gente, em breve, nós estaremos juntos e quem sabe aqui façamos um evento presencialmente aqui no Unisalesiano, e também aí na Unesp, né? Vamos fazer. Agora nós estamos com a pandemia, ainda em pandemia, mas numa Sim, situação melhor, né? sim, A Unesp agora liberou a máscara, não estamos usando máscara em nenhum ambiente. Graças à vacina, graças à boa claro, ciência, né? A ciência sim, ética compromissada aí. exatamente, E vamos exatamente. aproveitar, vamos fazer sim. Estou com saudade aí do Salesiano. Sim, sim, com certeza. O professor Éder já esteve aqui algumas vezes, né? Foi muito produtivo, foi muito bom, né? Então, um grande abraço, Éder, muito obrigado mesmo. Ok, ok. Então, pessoal, nós estamos nesse momento encerrando essa transmissão. Agradecemos aí a todas as pessoas diretamente e indiretamente envolvidas nesse evento. Para nós é uma grande satisfação, mas também uma grande responsabilidade, né, estar aqui tentando motivar, né, o jovem, porque hoje o jovem, a gente trabalha em vários níveis da educação e a gente tem visto o jovem bastante desmotivado, né? Eu falo que o jovem, ele precisa ter essa motivação de vida, porque eles são o nosso futuro, né? Então, outro dia eu comentava com os alunos, né? Às vezes, eu vou fazer uma aula de matemática, os alunos do sétimo ano, e eu coloco lá umas palavras, uns conceitos em inglês, né? E alguns alunos reclamam, mas em inglês, professor, né? Aí eu falo, olha, quantos anos vocês têm? Ah, 12 anos, eu digo. Então, daqui 10 anos, com quantos anos vocês estarão? Ah, 22. Bom, então, preste atenção, vou dar uma notícia boa e uma ruim. A boa é o seguinte, né? A boa é que se você souber inglês, daqui 10 anos você vai estar numa boa posição social e financeira. Agora, se você não souber inglês, você vai estar na roça. Você vai estar literalmente, eu não vou falar a palavra aqui, né? Porque eu falo assim, daqui 10 anos, quem não tiver um inglês fluente, não apenas aquele inglês básico, né? Vai ser um quase analfabeto, né? No nível aí da educação formal e tal, né? Porque o mundo ele é globalizado, né? Então, mas eu falo isso no sentido não de uma cobrança, né? Mas no sentido de incentivá-los a estudar, né? Porque hoje com o celular, uma criança aí tem acesso a cursos gratuitos, a informações gratuitas que na minha época eu não tive, não é? Então, o conhecimento, ele está acessível, a informação, ela é acessível, porém, a gente precisa trabalhar e a gente precisa motivar essa juventude aí, né? Bom, então, um abraço a todos e muito obrigado aí pela presença.